segurança. Uma das coisas mais importantes da vida. Por isso, o Cresce que você conhece e confia criou o App Cresce. Nele, você pode encontrar um imóvel para o seu lar, negócio ou investimento. Todos cadastrados por corretores de imóveis fiscalizados pelo órgão regulador. E você, corretor, pode acessar cursos, atualizar cadastro, inserir e gerenciar imóveis. Fácil e gratuito. Baixe agora o App Cresce, seu imóvel com segurança na palma da sua mão. Muito bem, e começa agora mais uma live, mais uma apresentação ao vivo oferecida pelo Cresce SP, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, dirigido a todos que se interessam pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário, à operação no mercado imobiliário e todos esses assuntos que envolvem este mercado entusiasmante, né, da gente atuar. E o assunto de hoje é extremamente importante, afinal de contas, o convívio é um tema que merece muita atenção. Portanto, vamos falar sobre condômino antissocial. Afinal de contas, o que fazer quando não respeitam as regras? Portanto, serão tratados os principais problemas relacionados a perturbação do sossego, da saúde e da segurança, destacando os conflitos da vida condominial e as medidas que podem ser tomadas contra os proprietários ou locatários, além da possibilidade de exclusão desse condômino antissocial, as advertências, multas e medidas judiciais. Para falar sobre isso, temos aqui a presença de um especialista no assunto, obviamente. Ele é advogado, sócio da Natalio de Souza Advogados, é professor, articulista e palestrante, é consultor na área condominial e diretor da Comissão de Direito Condominial da OAB de São Paulo, subseção da Vila Prudente. É pós-graduado em Direito Imobiliário, em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela EPD, a Escola Paulista de Direito, e coautor do livro Direito Condominial Contemporâneo. Enfim, né, tem aí um conjunto de vários estudos em matéria condominial. Muita informação, muita bagagem, né, que a gente pode, então, aproveitar aqui nesta apresentação. Seja muito bem-vindo, parabéns por ter tomado a decisão de estar aqui acompanhando a nossa live. Então, com vocês, Dr. Tiago Natalio de Souza. Olá, meu amigo Anderson, boa noite a você, boa noite também a todos os corretores que nos acompanham, a quem aproveito para cumprimentá-los nas pessoas de dois amigos, dois corretores, um é meu sogro, o outro é um parente muito próximo também, o Ricardo e o Luiz Alberto. Também aqui aproveito para deixar aqui os meus cumprimentos ao presidente, senhor José Augusto Viana Neto, a quem deixo aqui também o meu cumprimento, e a todos que, de alguma forma, vão nos assistir aqui no dia de hoje. Então, diante disso, passo a iniciar aí sem mais delongas, depois de uma ótima abertura feita aí pelo Anderson. Então, vamos lá. Vamos tratar, então, sobre o tema as possibilidades legais e formas de aplicação de multa aos condôminos e aos infratores, aos condôminos infratores e condôminos antissociais. Então, é diante disso que a gente começa. Eu sempre inicio com uma foto aí de onde nós podemos perceber quais são aí os principais problemas que acontecem dentro dos condomínios. Lembrando que, só a título de exemplo, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos índices e números que apontam que 50% da população ou mora ou trabalha em condomínio. Então, hoje passa a ser muito difícil nós não discutirmos esse assunto que é tão importante. Se nós fôssemos falar aí de números e valores, tem números aí que dizem que o que os condomínios hoje recebem como receita ordinária em São Paulo inteira é superior até mesmo o que o prefeito administra em valor de IPTU.
ou seja, a gente tem uma parcela muito grande da nossa população morando em condomínios. E sem dúvida nenhuma que, diante de um número elevado de pessoas, os conflitos eles são naturais, eles tendem mesmo a acontecer e nas principais metrópoles. Então, nós temos aqui uma foto onde a gente aponta aqui pessoas, por exemplo, batendo martelo, pessoas aqui pulando corda, mexendo com furadeira dentro do apartamento, cachorro brincando de bola. E o momento do qual estamos passando é muito importante a gente destacar que os conflitos têm que aumentado muito. Até mesmo um portal relacionado aí à área de condomínios, que é o Síndico.net, ele fez uma pesquisa para saber o aumento, e realmente o aumento foi muito substancial, por conta de que hoje nós temos os pais que antigamente estavam trabalhando fora, eles estão trabalhando dentro das suas casas, os filhos que saíam para estudar, eles estão estudando dentro de casa, e ainda a gente tem todos os problemas relacionados e os acontecimentos do dia a dia, sejam eles com mudanças, reformas e toda sorte de problema aí que a gente pode imaginar. Mas mesmo assim, mesmo falando diante de tantos problemas assim, eu sempre pergunto, mas por que mesmo assim nós insistimos em morar em condomínio? E sempre parto do pressuposto aí de que, principalmente nas grandes metrópoles, a gente acaba buscando, sem dúvida nenhuma, itens relacionados à segurança, a lazer que nós podemos hoje ter nos condomínios. Então, é diante disso e feita essa introdução que a gente parte aí o início dessa palestra. Nós, então, iremos abordar diversos pontos e diversos problemas que a gente tem no dia a dia relacionado aos condomínios. Vamos falar sobre os condôminos, sobre os problemas que eles podem ter no dia a dia. Só estou passando o slide aqui. Vamos ver se passa. Agora voltou aqui. E antes de entrar em todos esses detalhes, nós precisamos falar um pouquinho sobre a nossa legislação aplicada a condomínios. O que nós temos na nossa legislação, vindo aí desde a própria Constituição, até o regulamento interno, até as decisões das assembleias. Então, lá na Constituição Federal, nós temos ali artigos relacionados, por exemplo, ao direito de propriedade, ao direito à ampla defesa e contraditório, quando a gente fala, por exemplo, na aplicação de uma advertência ou de uma multa. Temos aí a função social da propriedade também, e a dignidade da pessoa humana, que também é sempre muito levada em conta em todas as áreas do direito. Se nós formos aí para as leis complementares, nós temos a própria lei de incorporação, a 4591, que também é muito importante, que rege o condomínio como um todo, a função do síndico, os conselhos consultivos, suas atribuições, as eleições, as assembleias e assim por diante. Nós temos aí também o Código Civil Brasileiro, que de uma forma ou outra veio tratando muito na linha de raciocínio do que nós já tínhamos na lei complementar, na 4591, porém trazendo aí algumas mudanças que são importantes. Entre elas aí a figura do Conselho Fiscal, trouxe a hipótese de destituição de síndico, apontando ali alguns motivos, trabalhou ali alguma questão relacionada aos quórums, multa de 5 vezes o valor da cota de condomínio, multa de 10, das quais a gente vai aprofundar esse assunto no dia de hoje. Temos outras normas também aplicadas aí ao condomínio, que é a própria convenção de condomínio, que nós costumamos dizer que essa é, vamos dizer assim, a constituição dentro do condomínio, a lei maior dentro do condomínio. Lembrando que a convenção de condomínio, ela nada mais é do que, entre aspas, um braço do próprio Código Civil, porque em seu artigo 1334, lá houve a permissão dos próprios condôminos se regerem através de normas. E essas normas da convenção de condomínio, normalmente elas são ali direcionadas aos direitos e deveres dos condôminos, a sua forma de gestão, as assembleias, os quórums e a forma de administração. Temos também, abaixo da própria convenção do condomínio, o próprio regulamento interno, que também é um braço da convenção, e ali a gente tem as regras do dia a dia, as regras de convivência, as regras relacionadas ao modo de utilização das áreas comuns do condomínio, e por fim, porém não menos importante, nós temos inclusive também as deliberações tomadas em assembleias. Essas deliberações têm ali às vezes o caráter de normativo e a gente acaba decidindo ali algumas coisas e implementando todas essas regras dentro dos condomínios. Quando nós falamos, por exemplo, da convenção de condomínio, é importante nós observarmos o limite
dessas normas. E já aprofundando aí acerca do caminho que nós iremos tomar, que é nós falarmos sobre o problema relacionado à convivência, as aplicações das advertências e das multas, é importante nós lembrarmos do artigo 1334, que ele diz que a convenção determinará, lá no seu inciso 4º, as sanções a que estão sujeitos os condôminos e os possuidores, ou seja, as penalidades tem previsão, inclusive, na legislação e na convenção. Sempre que nós falamos de advertência ou de uma multa, sempre surge ali uma certa dúvida se eu posso aplicar uma multa de forma antecipada, sem qualquer tipo de advertência anterior, e com base nisso a gente vai buscar aqui alguns exemplos do que nós temos aí fora da área do direito condominial, mostrando cada vez mais o que a própria jurisprudência majoritária tem trazido da necessidade de nós advertirmos o condômino antes de aplicar a multa direto. Fora isso, é importante nós destacarmos também que existem diversas jurisprudências, existem diversas, na verdade, convenções de condomínio que apontam, sim, a necessidade dessa aplicação. Então, nós temos ali o artigo 267, por exemplo, que fala relacionado à aplicação de multa, o Código de Trânsito Brasileiro, que poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito, ou seja, naquelas penalidades de leve potencial ofensivo, pode, entre aspas, essa primeira penalidade ser convertida numa advertência. E isso é um direito que passa a ter ali. Se nós observarmos algo relacionado ao auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, que também é importante nós destacarmos, lá nós temos ali multas que podem ser aplicadas, mas nós sabemos que antes de aplicar uma multa, nós temos o quê? Uma carta que normalmente vem lá, um notifica-se, que faz com que fosse como se fosse um peso de uma advertência e não a multa diretamente. Se nós sairmos dessa área e irmos ali para as leis dos entorpecentes, a gente tem até mesmo algo que diz relacionado à questão de substâncias químicas, drogas, etc., que pode a pessoa vir a ter uma pena de advertência dependendo do tanto que ele está ali adquirindo ou transportando. Então, ele diz o seguinte: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: 1. Advertências sobre os efeitos de drogas. Então, é importante nós destacarmos esse assunto também. Já nessa outra página aqui, a gente demonstra aqui, de fato, essa interligação entre convenção, regulamento interno. A gente vai perceber que, às vezes, a convenção vai falar sobre a advertência, às vezes ela vai falar que a advertência não é necessária, que pode ser uma advertência verbal e assim por diante. Mas é importante nós destacarmos o quê? O contraditório, a ampla defesa, e isso tudo que a jurisprudência vem dando aí como respaldo. Nós trouxemos aqui alguns julgados, dos quais existem relacionados a essa área, mas nosso objetivo aqui, para não ficar muito maçante, muito juridiqueza, aqui a gente vai fazer um resumo aqui do que nós temos. Então, aqui nós temos algumas jurisprudências, que eu vou passando aqui, mas o que tem essas jurisprudências que nos traz aqui uma informação é que, na maioria das vezes, quando nós temos a aplicação de uma multa direta, nós temos jurisprudências que tem... A jurisprudência, para quem não conhece, lembrando, que significa, vamos dizer assim, a soma, o resultado dos julgados dos tribunais. Então, essa jurisprudência ela pode apontar para um lado ou para outro. Então, a gente tem percebido que a importância da advertência, ela tem sido a jurisprudência majoritária. Então, tem se mostrado cada vez mais a importância de nós, primeiro, advertirmos, para depois, aí sim, aplicarmos uma multa. Então, nós temos diversos julgados em que foi observado que, se a pessoa não aplica a advertência anterior,
acaba acarretando um cancelamento dessa multa. Ou seja, vamos imaginar uma situação prática. Uma determinada pessoa faz um determinado barulho fora do horário, e ali ela nunca teve uma advertência dentro daquele condomínio. Então, o síndico, às vezes, ele resolve aplicar uma multa direta ao condômino. Esse condômino, ao receber essa multa, ele entra com uma ação contra o condomínio, buscando ali a nulidade dessa multa, e a gente tem percebido diversos julgados em que mostra para nós que, por falta dessa advertência, por falta dessa comunicação e também, principalmente, por não dar ao condômino o direito à ampla defesa e o contraditório, é que faz com que essas ações venham a ser julgadas procedentes para o condômino, e essas multas, elas acabam por ser anuladas. Então, isso é muito importante nós fazermos o procedimento correto, para que nós venhamos a evitar fazer com que o condomínio venha a ter prejuízos. E hoje nós sabemos que se a pessoa entra com uma ação, aquele que perde, ele paga os honorários advocatícios. E isso é muito importante. Um outro ponto que é importante nós destacarmos é o seguinte: quem é o responsável, de fato, pela aplicação das multas dentro do condomínio? Nós temos dentro do condomínio a figura do síndico e nós temos a figura do conselho. Às vezes é nomeado como conselho fiscal, às vezes como conselho consultivo. A soma dos dois, a soma de todos, faz ali o corpo diretivo, mas o que é comum, às vezes, é o condômino imaginar que o conselheiro é quem vai aplicar a multa, ou às vezes até o próprio conselheiro, que não conhece a sua atividade, ele às vezes manda para a administradora uma carta dizendo o seguinte: eu verifiquei tal coisa, eu quero que seja aplicada essa multa. Quando, na verdade, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Porque existe no próprio Código Civil as competências e as atribuições de cada um. Então, se nós formos observar o artigo 1348, lá está dizendo da seguinte forma: compete ao síndico, no inciso 7º, cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas. Então, é diante deste artigo que mostra aqui de forma muito clara para todos nós que compete ao síndico fazer essa aplicação dessa multa. O mesmo já dizia na Lei 4591 de 64, quando vinha lá no seu artigo 22, dizendo o seguinte: será eleito na forma prevista pela convenção um síndico do condomínio cujo mandato não poderá exceder 2 anos, permitida a reeleição. E lá no parágrafo 4º dizia da seguinte forma: ao síndico, que poderá ser condômino ou pessoa física ou jurídica estranha ao condomínio, será fixada a remuneração pela mesma assembleia que o eleger, salvo se a convenção assim dispuser de forma diferente. Aqui a gente traz um pouquinho também, só a título aí de um anexo, essa figura do síndico e essa questão de ter a remuneração e essa questão de ser ou não o morador, o que também tem sido aí cada vez mais aflorado, a figura do síndico profissional, que alguns veem como algo novo, o que na verdade já existe há bastante tempo. Mas aqui no parágrafo 1º diz o seguinte: compete a este síndico, seja ele um morador ou não, ou seja, o profissional, e impor as multas previstas na convenção e no regulamento interno. Ou seja, ele precisa fazer valer o regulamento interno e a convenção do condomínio. Então, diante disso, só passar esse slide aqui, diante disso nós temos um outro artigo aqui, que é o que trata sobre o Conselho Fiscal. E aqui a gente tem o que diz o Código Civil e o que diz a Lei 4591. É importante nós falarmos sobre isso, porque nós precisamos mostrar aqui que não é uma competência do Conselho a imposição da multa. Então, no artigo 1356, lá diz da seguinte forma: poderá haver no condomínio um conselho fiscal composto de 3 membros, eleitos pela Assembleia no prazo não superior a 2 anos, e ali em vermelho vem a competência, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. O Código Civil resumiu dessa forma, tão somente, a função do conselho fiscal.
É fato que as convenções de condomínio, elas trabalham com outros assuntos e com outras funções que o conselho vai ter, mas essas funções não se misturam com a função do síndico. Já a Lei 4591 dizia: será eleito na forma prevista na convenção um conselho consultivo. Olha a diferença. Nós tínhamos, então, um conselho consultivo e agora nós temos um conselho fiscal, constituído de 3 condôminos também, com um mandato que não poderá superar aí 2 anos. E aí vem lá dizendo da seguinte forma no parágrafo único: funcionará o conselho como órgão consultivo do síndico, para assessorá-lo na solução dos problemas que digam respeito ao condomínio, podendo a convenção definir atribuições específicas. Então, a gente, pela leitura desses artigos, nós confirmamos aí a informação de que não compete ao conselho aplicar a multa. Mais uma vez, a gente trouxe aqui o artigo 1334, que fala sobre a convenção do condomínio, e agora nós destacamos o inciso 2º, que fala sobre a sua forma de administração. Então, é por esse motivo que fala sobre a forma de administração, é que lá nós encontraremos quais são as funções de cada um, não podendo a convenção ir contra o que diz e o que está previsto no Código Civil. E aí, quando a gente entra já direto aí no assunto dos problemas relacionados aos condomínios, é importante nós destacarmos aqui, para que fique de forma bastante didática, que nós precisamos lembrar de 3 S's. Esses S's, que é o que nós vamos falar aqui, eles são muito importantes e determinantes para nós conseguirmos aplicar no dia a dia as advertências e as multas dentro do condomínio. Então, nós temos lá o sossego, a segurança e a saúde. Isso significa nós dizermos que, conforme o artigo 1336, ele diz que o condômino que ir contra o sossego, a segurança ou a saúde dos demais condôminos, este estará sujeito a uma advertência e, na reincidência, a uma aplicação de uma multa. Então, a título de exemplo, vamos imaginar aqui um animal, um pet, um cachorro, por exemplo. Vamos dar o exemplo aqui com o cachorro de que ele pode ir contra o sossego, a segurança ou a saúde dos demais condôminos. Podemos imaginar aqui, vamos imaginar um cachorro, um pincher, que ele fica latindo o dia inteiro, a noite inteira. Certamente, esse pincher, que é propriedade de algum apartamento, ele está indo contra o sossego dos demais condôminos. Ou seja, diante dessa situação, caberá a este condômino uma advertência e, na reincidência, obviamente, uma multa. Esse mesmo cachorro, na verdade, agora dando outro exemplo, ele pode ir contra a saúde dos demais condôminos. Por exemplo, quando ele estiver doente. Cachorros que não são vacinados, cachorros que, mesmo doente, andam nas áreas de serviço, nas áreas comuns, até mesmo dentro do parquinho, do playground. Então, esse mesmo animal ele pode trazer aí um dano relacionado à saúde dos demais condôminos. Ou nós podemos imaginar um exemplo de um cachorro muito agressivo, às vezes de uma raça que a própria lei prevê, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, que necessitaria de uma focinheira, como é exemplo do Rottweiler, do Pitbull e assim por diante. Mas não sendo essas raças, basta que o cachorro coloque em risco a segurança dos demais condôminos, que nós conseguiremos aplicar uma advertência ao dono do apartamento, ou até mesmo uma multa na reincidência. Então, perceba que com o mesmo animal a gente consegue observar que ele pode afetar o sossego, a segurança ou a saúde dos demais condôminos. Agora, trazendo aqui um outro exemplo, nós temos a questão aqui de pessoas que são acumuladores. Isso aqui é uma foto de um apartamento que, quando resolveram tirar os lixos que ali tinham desse acumulador, ficou, entre aspas, dessa forma aí, como consta aí para os senhores e para as senhoras que estão assistindo. Ou seja, imagina que uma pessoa que seja um acumulador, ele traz um dano à saúde dos demais condôminos. E nesse caso aqui, a gente pode entrar aí até mesmo na questão da segurança, porque
entra aí perigoso um incêndio num apartamento como esse ou algo do tipo. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado aí também. Um outro exemplo, agora indo para o lado da segurança, nós temos condôminos que resolvem ter rojão, fogos de artifício dentro do condomínio, ou até mesmo pessoas que resolvem fazer furos e rasgam colunas e vigas e assim por diante, e isso, sem dúvida nenhuma, traz aí um problema relacionado à segurança. O que a gente sempre destaca também é que o artigo 1336, ele fala também dos bons costumes. Ou seja, às vezes nós nos encontraremos diante de um exemplo em que a pessoa não fere nem o sossego, nem a segurança e nem a saúde. Mas, nesse caso, nós temos ali a aplicação dos bons costumes, que, embora seja muito relativo, em algumas situações fica muito fácil e muito simples de se aplicar. A título de exemplo, nós podemos imaginar uma mulher que, por exemplo, resolve subir num prédio ao meio-dia de roupas de traje de banho, ou de calcinha e sutiã, ou algo do tipo. O que nós teríamos ali? Será que isso poderia de entrar com um biquíni ao meio-dia dentro de um prédio? Então, aí a gente teria que observar o quê? Ela iria contra o sossego, a segurança ou a saúde dos demais condôminos? Um homem entrando de sunga dentro de um prédio, ele iria contra o sossego, segurança e saúde? Não necessariamente. Mas seria importante nós observarmos se não se iria contra os bons costumes. E aí nós podemos imaginar duas situações diferentes. Uma coisa é nós imaginarmos essa pessoa entrando dentro de um prédio na orla de Copacabana, que seria absolutamente normal, e outra coisa seria nós imaginarmos essa pessoa entrando dentro de um prédio comercial na Avenida Paulista, ao meio-dia. Então, seria aí totalmente desproporcional. Então, diante disso, aí a gente tem a figura dos bons costumes, para que a gente possa aí também regular toda essa situação. E onde existe essa previsão? Está lá no artigo 1336, deixei em vermelho ali as partes de baixo, onde diz lá do sossego, salubridade, que seria a saúde e a segurança. Mas também é importante nós destacarmos não só isso. Esse artigo 1336, ele é muito importante porque quando falamos dos diversos problemas que nós podemos ter dentro de um condomínio, e isso acontece sem dúvida nenhuma, seja com um morador, proprietário, seja com um inquilino, e às vezes, quando a gente lida com um inquilino, tem o proprietário do imóvel, ou seja, o locador, que está em outro local, que está sofrendo ali com todos os danos que estão sendo causados pelo inquilino, e essa multa vai alcançar esse proprietário. Então, a gente precisa ter um certo cuidado em relação a isso, de modo a conseguir explicar ao locatário as regras do condomínio para que ele não venha praticar algo que possa aí acarretar uma advertência, uma multa. Então, quais são essas outras regras, fora o inciso 4º que nós já lemos? Nós temos aqui a contribuir para as despesas do condomínio, ou seja, isso é um dever do condômino. O inciso 2º, não realizar obras que comprometam a segurança da edificação, e o inciso 3º é não alterar a forma e a cor da fachada. Isso é muito importante nós destacarmos, porque nós temos que observar o que diz a legislação. E até como forma de curiosidade, nós poderíamos imaginar da seguinte forma e dar o seguinte exemplo. Por exemplo, um condômino que ele não cumpre as normas do condomínio. Exemplo, ele deixa de... Ele faz barulho após as 22 horas. Ele está infringindo o regulamento, ele está infringindo a convenção e a lei. Nós temos também o condômino que não paga o condomínio, que ele está infringindo também a convenção e ele está infringindo a própria lei. A dúvida que se levanta é a seguinte: nós sabemos que existe uma multa, que seria uma multa disciplinar dentro das convenções, que ela é prevista, na maioria das vezes, de um salário mínimo ou um valor a uma cota de condomínio. A primeira dúvida que a gente levanta aqui, a gente colocaria a seguinte situação: será que o condômino que não paga o condomínio, ele pode vir a ser multado por ele não cumprir a convenção do condomínio? Eu não falo nesse momento aquela multa de 2%, que essa tem um caráter moratório. Eu digo, ele pode ser multado visando ali um caráter de sanção
pela indisciplina ao regulamento interno? Então, isso é uma das perguntas que se levanta, que facilmente a gente consegue resolver ela, porque eu costumo dizer que está tudo escrito. Por exemplo, o parágrafo 2º do artigo 1336, ele resolve essa situação quando ele diz da seguinte forma: o condômino que não cumprir com os seus deveres estabelecidos nos incisos 2 a 4, olha que detalhe importante, ele eliminou exatamente o inciso 1º, que é contribuir para as cotas de condomínio. Então, não surge dúvida para a gente que ele não pode ter a aplicação dessa multa. Mas já aproveitando aí uma ideia de perguntas e algo que a gente pode levantar aí para discutir sobre o assunto, e também fazendo aqui algumas perguntas retóricas, das quais a gente poderia sempre ter dúvidas ou levantar questionamentos, às vezes a gente pode imaginar, eu posso dar, por exemplo, uma multa comum para esse condômino que deixa de pagar o condomínio? Essa, conforme eu havia dito, não. Eu não consigo aplicar essa multa. Por quê? Porque o próprio parágrafo 2º fala que essa multa não é para exatamente o pagamento da cota de condomínio que ele atrasa. Embora ele não esteja cumprindo a convenção do condomínio, embora ele não esteja cumprindo a lei, não é caso da aplicação dessa multa. Outra pergunta que se levanta é a seguinte: eu posso dar o desconto para o condômino inadimplente? E aqui nós falamos o condômino inadimplente, seja ele de uma multa que foi aplicada, ou até mesmo de uma cota de condomínio que ele deixou de pagar. Então, é importante nós trabalharmos esse assunto, porque o nosso ordenamento jurídico, como que nós temos que entendê-lo? Quando a gente fala das relações privadas, do direito privado, a gente tem uma ordem, uma linha de raciocínio que nossa legislação ela é aberta. Isso significa dizer que, em tese, tudo é permitido. Não sendo permitido tão somente aquilo que a lei proíbe ou que a lei impõe em algum procedimento. Então, é diante dessa situação que nós temos que imaginar que, para eu falar não, eu preciso fundamentar. Para eu falar não, ou seja, se a pessoa me pergunta, eu posso ter o desconto? Eu preciso falar não, então eu vou ter que fundamentar onde está a legislação acerca disso. E aí, sem dúvida nenhuma, a gente vai observar em diversas áreas, diversos pontos do código que fala que o condomínio cobrará a multa, cobrará os juros, então é diante disso que a gente não pode. Existe uma outra pergunta também que seria, esse condômino inadimplente, ele pode assinar uma lista, que seria uma lista de chamamento de assembleia para buscar uma destituição desse síndico? Para eu falar não, eu preciso, tudo pode. E nesse caso, embora muitos não conheçam essa parte, ou muitos aplicam de forma errada, o condômino inadimplente, seja ele por uma multa, que é o que nós estamos discutindo, ou até mesmo por uma cota de condomínio, ele poderá assinar uma lista para buscar essa destituição. A gente não está falando do voto da Assembleia, a gente está falando tão somente de assinar essa lista. Uma outra questão, ainda aprofundando ainda mais, será que esse condômino inadimplente, penalizado com a multa, ou até mesmo porque não pagou o condomínio, será que ele pode ser síndico? Será que ele pode vir a se candidatar? Um outro ponto que a convenção de condomínio, normalmente, ela não vem explicando, ela não vem apontando de forma clara, ela, na verdade, é omissa, na maioria das vezes. E o código também não fala em nenhum momento de forma clara que o condômino inadimplente, seja ele por uma advertência ou multa, ele não pode vir a ser candidato a síndico. Mas, observando o que diz o artigo 1335 e interpretando o que lá consta, nós podemos chegar à conclusão de que esse condômino ele não pode ser candidato, porque, em tese, nem participar dessa assembleia ele poderia. Então, lá no artigo 1335, que agora a gente vai falar dos direitos dos condôminos, ele diz o quê? Que são direitos dos condôminos votar nas deliberações das assembleias, ou seja, ele só pode votar se ele estiver adimplente, e delas participar estando quite. Então, ali a gente pressupõe que ele precisa, para ser candidato, participar, e se ele, em tese, não poderia nem participar, candidato ele não poderia ser. Algumas dúvidas que se levantam também é a seguinte: se os procedimentos normalmente ele tem que estar previsto, de onde nós tiramos que nós podemos recorrer de uma multa para a Assembleia?
Isso é importante nós destacarmos porque, às vezes, as pessoas que moram em condomínio, elas pensam da seguinte forma: o síndico aplicou a multa, eu posso recorrer ao conselho, ou eu posso recorrer à assembleia. Ou seja, eles teriam ali como se fosse uma capacidade de juízes para julgar a multa aplicada pelo síndico. De fato, isso acontece muito, porque a maioria das convenções coloca os conselheiros como se fossem juízes para julgar a multa, o recurso de multa que foi feito pelos condôminos. Então, isso normalmente está na convenção de condomínio. Mas tem um artigo da Lei 4591 que diz o seguinte: a convenção poderá estipular que dos atos do síndico caiba recurso para a assembleia convocada pelo interessado. Ou seja, é desse artigo que fez nascer diversas convenções de condomínio, colocando ali, por exemplo, que o condômino ele pode recorrer dessa multa para a assembleia, mas é importante destacar que ele só poderá recorrer dessa multa por um procedimento administrativo através do conselho ou da assembleia, se de fato isso for uma previsão da convenção, para existir esse procedimento de recurso. Porque se não existir esse procedimento de recurso, em tese o que sobra a ele, na verdade, seria a esfera do judiciário. Ele poderia, entre aspas, recorrer ao próprio síndico, dizendo, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, recorrer e assim por diante. Aqui nós temos um outro ponto: qual a importância de nós aplicarmos a advertência e as multas dentro dos condomínios? Primeiro, a gente pode destacar que é para nós cumprirmos uma imposição da lei, porque a lei fala que o síndico será responsável por fazer cumprir o regulamento interno e a convenção. Então, ele precisa aplicar a advertência, ele não pode aplicar para um e não aplicar para o outro. Então, para os amigos do rei, ele não aplica nenhuma norma, e para os outros, ele está aplicando todas as advertências. Não, isso não pode acontecer em condomínio. Depois a gente vai falar, inclusive, as penalidades que o síndico pode ter se isso acontecer. Evitar também a desordem no condomínio. Temos certeza que se o síndico não cumprir ali a sua função, atende aí a uma desordem. Esse punir, embora tenha um caráter de punição, ele também tem ali um caráter educativo, essa multa, essa advertência aplicada. Também serve para conservar o patrimônio da coletividade, fazer com que as pessoas tenham ali regras mínimas para que possam não trazer prejuízos à coletividade e evitar a reclamação dos demais condôminos. Imagina o condômino reclamando ao síndico todos os dias que o outro não cumpre as suas normas e o síndico não faz absolutamente nada. Então, é importante nós destacarmos isso também. Um outro ponto muito importante de nós lembrarmos é o seguinte: e qual que é a pena para esse síndico que não cumpre com os seus deveres? Então, a gente tem que se resguardar no artigo 1349, que ele fala sobre a possibilidade da destituição de síndico. E lá nós temos 3 motivos para uma destituição de síndico. O síndico que praticar irregularidades, ele está aí passível de uma possível destituição. O síndico que não prestar contas, ou até mesmo aquele que não administrar de forma conveniente o condomínio. Ou seja, o síndico que não cumpre as suas obrigações, a gente pode enquadrar ele dentro do não administrar convenientemente o condomínio, até porque aqui nós costumamos dizer que aqui é como se fosse uma vala comum, aqui cabe tudo. Aqui é algo que cabe tudo que é relativo. Então, diante de uma situação como essa, o objetivo não é o síndico ficar discutindo ali motivos. O ideal é ele buscar votos ali para poder se segurar no cargo, porque senão ele corre o risco de uma destituição. A gente tem outras penalidades que nós podemos aplicar dentro do condomínio? Sim, a gente tem, por exemplo, protesto. Só que há uma discussão muito grande se nós poderíamos ou não protestar uma multa que foi aplicada. Que nós podemos protestar a cota de condomínio, essa não surge nenhum tipo de dúvida, porque diante do Código de Processo Civil atual de 2015, ele fala que a cota de condomínio é um título executivo extrajudicial. E sendo essa cota um título, e com base na Lei 9492 de 1997, que é a lei de protesto, lá
inclusive dizendo que protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência ou o descumprimento de uma obrigação originada de um título. Esse título executivo extrajudicial faz com que nós tenhamos aí a possibilidade de nós protestarmos. Agora, a grande questão é a seguinte: a multa em si, ela gera muita discussão. Se nós teríamos ali uma possibilidade ou não, se seria um título executivo ou não, e um título executivo extrajudicial ou não. Então, gera uma grande polêmica acerca desse assunto. Então, é recomendável que nós não venhamos a protestar multas de condomínio, mas sim somente as cotas em si, a cota, até porque a cota ela tem uma previsão, ela tem ali uma aprovação em assembleia. A cota ela é aprovada pelos condôminos em assembleia, e essa aprovação da cota de condomínio em assembleia, que é a Assembleia de Previsão Orçamentária, ela faz com que o título venha a ser líquido. É esse documento que faz com que esse título venha a ser líquido, que nos dá a possibilidade do protesto. Nós temos também aqui algumas questões relacionadas ao que seria exatamente essa cota de condomínio, porque lá na Assembleia de Condomínio a gente aprova ou não o rateio ordinário ou extraordinário. E uma multa, por exemplo, ela não é necessariamente uma receita ordinária ou extraordinária. E às vezes a gente tem uma certa dificuldade do que? Como a gente vai caracterizar a multa que é aplicada? Ela não foi aprovada, então ela não é uma receita que vai entrar. E quando a gente fala de conceitos, quando a gente vem para despesas ordinárias e despesas extraordinárias, isso nós temos lá na Lei de Locação de Imóveis, que é uma lei de muito conhecimento, de amplo conhecimento por parte de todos os corretores, que visa ali trabalhar o quê? Conceitos relacionados ao que seria uma despesa ordinária ou uma despesa extraordinária. E a multa, na verdade, ela é um crédito que entra. Então, ela não seria necessariamente a despesa. E essa despesa ordinária e extraordinária, ela só está conceituada na Lei 8.245, que é a Lei de Locação dos Imóveis Urbanos. Então, a gente tem ali uma certa dificuldade de saber se seria ou não uma receita, trazendo aí esses conceitos de despesas que acaba não se enquadrando muito bem. Então, a gente costuma dizer que não seria necessariamente uma receita ou uma despesa, elas não decorrem, as multas, elas não decorrem de uma contribuição ordinária ou extraordinária. Ela decorre, na verdade, de um descumprimento de uma obrigação. Ela, na verdade, é uma penalidade, conforme a jurisprudência. Não se trata, então, de um rateio que foi aprovado em assembleia. E o crédito, ele não nasce de um acordo entre as partes. Na verdade, esse crédito nasce diante do quê? De uma penalidade que foi cometida e de uma aplicação de uma multa. Então, mais uma vez, quando a gente vai lá para os títulos executivos extrajudiciais, a gente percebe que o crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias do condomínio aprovadas em assembleia. Então, é por esse motivo que nós não sugerimos a aplicação o protesto dessa multa, até porque essa multa ela também tem ali grandes dificuldades em relação ao conceito de líquido, de certeza e de exigibilidade, não porque estaria vencido. A liquidez até tem um valor, mas a certeza é que é muito discutível, e aí a gente vai ter que tratar desse assunto, na verdade, em ações judiciais. Mas saindo um pouquinho disso, nós temos outras multas que nós podemos aplicar, e essas multas, elas também têm previsão no Código Civil, por exemplo, no artigo 1337, onde lá diz o seguinte, e essa multa aqui, ela é pouco aplicada, e a gente vai explicar o porquê. Diz lá, o condômino ou possuidor que não cumpre, e aí é importante esses pontos vermelhos em negrito, reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio, poderá, pela deliberação de 3/4, olha o quórum como ele é elevado. Esse quórum, por exemplo, ele é superior aos 2/3 para a gente alterar uma convenção. Então, perceba a dificuldade de nós aplicarmos
esse artigo. Mas diz aqui que ele poderá ser multado com uma multa correspondente a 1/5 dessa cota condominial, dependendo aí da gravidade da falta e também da reiteração. Nós temos uma jurisprudência aqui que ela fala um pouco, e a gente não vai aprofundar, porque ela fala assim, se o condômino não paga o condomínio de forma reiterada, lembra que nós havíamos falado que o condômino que não paga o condomínio não pode ser multado, mas isso é o que diz o artigo 1336. Se nós formos para o artigo 1337, ele não traz essa exceção ao condômino que não paga o condomínio. E através de julgados do STJ, já tem sido permitido uma aplicação de uma multa de 5 vezes o valor da cota de condomínio para esse condômino que deixa de pagar de forma reiterada ao condomínio. Ou seja, a gente não aplica aquela multa do 1336, mas nesse caso nós conseguimos aplicar. Inclusive tem jurisprudência, e na discussão da jurisprudência, do julgado em si, quando a gente aprofunda, eles discutem exatamente a natureza jurídica da multa que foi aplicada. Ela tem uma natureza moratória, que é aquela multa de 2%, que isso seria aquela multa de 2%, e essa multa da qual nós estamos falando, ela tem um caráter sancionatório. E esse julgado, ele aprofunda até dizendo que não há um bis in idem, ou seja, não há uma dupla multa, porque eu tenho a característica e o caráter e a natureza jurídica diferente. Outras multas das quais nós podemos ter, e aqui já indo para a parte final, seria aqui a multa de 10 vezes o valor da cota de condomínio. Essa multa de 10 vezes o valor da cota de condomínio, ela está prevista no parágrafo único do artigo 1337, porém ela vem já numa outra linha de raciocínio. Ela diz que o condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência. Olha a importância, a incompatibilidade de convivência com os demais condôminos poderá aí amargar uma multa de até 10 vezes o valor da cota de condomínio. E nós temos diversos exemplos em que nós podemos chegar a isso. Às vezes, quando a gente dá um exemplo, por exemplo, falar alto faz com que nós podemos imaginar com que um condômino venha a ser aí penalizado por uma conduta antissocial. Às vezes, não. Mas se nós imaginarmos um condômino que ele coloca a sua cabeça para fora da janela, e todos os dias, de segunda a segunda, ele fica gritando na janela, não deixando as outras pessoas dormirem, pode ser que a gente vai perceber aí que esse condômino, ele não está agindo de forma, de modo que dê possibilidade de uma vivência em comunidade. O ato dele é incompatível com a vida social em condomínio. Nós temos esse caso aqui, por exemplo, de uma balada na sacada. Imagina, diversas pessoas fazendo aí de segunda a segunda uma balada na sacada. Isso seria impossível de nós convivermos com pessoas dessa forma. E aí a grande questão que se levanta é a seguinte: será que nós podemos trabalhar com uma possibilidade de exclusão do condômino antissocial? Isso porque é importante nós tratarmos, porque aqui a gente tem uma questão relacionada à seguinte situação. O Código Civil, ele não trouxe em seus artigos a possibilidade dessa exclusão. Então, diante de não haver a possibilidade dessa exclusão, será que legitima nós retirarmos, excluirmos esse condômino? Por um outro lado, também nós temos o próprio condômino antissocial, que ele se defende dizendo o seguinte: eu tenho o direito de propriedade, e o meu direito de propriedade, muitos defendem ser absoluto. Então, é diante dessa situação que nós fazemos um contraponto, e nós fazemos um contraponto dizendo da seguinte forma: será que esse direito é tão absoluto ao ponto de nós imaginarmos que esse direito de propriedade ele pode vir de modo a eliminar o meu direito ou o direito dos demais condôminos de propriedade? Ou seja, vamos imaginar uma pessoa que dentro do seu imóvel, ela, com base no direito absoluto que ela julga ter de propriedade, ela anula todos os demais direitos, porque os condôminos não conseguem conviver com essa pessoa. Então, o primeiro ponto que a gente destaca é que esse direito de propriedade, embora defendido há séculos e séculos, ele não é absoluto.
E mais um detalhe, esse direito de propriedade, diante das situações, isso a gente tem percebido pela jurisprudência, ainda que não tenha uma pena prevista para que essa pessoa seja excluído do condomínio, e quando a gente fala do excluído, é importante nós dizermos o seguinte, não é que essa pessoa vai perder o seu apartamento, ela perdeu o valor. Na verdade, entre as diversas facetas do direito de propriedade, uso, gozo, fruição e assim por diante, ele perderá o direito de uso. Peço desculpa que está passando aqui um carro de polícia. Ele perderá o direito de uso dessa propriedade, mas ele ainda pode continuar fazendo a sua locação, ele pode continuar fazendo a sua venda e assim por diante. Mas uma das grandes críticas é que não existe uma legalidade. Então, diante dessa situação também, a gente pode imaginar aí algumas penalidades que elas não são pecuniárias, aí relacionadas a uma pessoa que vem ficar devendo uma advertência, vem ficar devendo uma multa ou uma coda de condomínio. E aí a gente tem alguns pontos e algumas perguntas que a gente poderia trabalhar da seguinte forma: será que eu posso cortar o fornecimento de água de um condômino que recebeu uma multa e não paga? Ou será que eu posso proibir ele de utilizar o salão de festa, ou excluir ele do sorteio de vaga, ou até mesmo divulgar no elevador que ele está inadimplente e assim por diante? Não, todas essas penas, que elas não são pecuniárias, já tem decidido o STJ que penas não pecuniárias, elas não podem ser aplicadas. Isso porque nós temos, do outro lado, o direito à dignidade da pessoa humana, nós não podemos expor os inadimplentes, a gente não pode constranger, as pessoas, por exemplo, utilizam o salão de festa, os estacionamentos, porque elas são proprietárias, não porque elas estão na condição de adimplente ou inadimplente. Então, aí chegando já na finalização, é um ponto importante nós destacarmos. E as jurisprudências, elas têm se confirmado cada vez mais na linha de raciocínio. Então, por esse ponto aqui, a gente vem aí para a parte final da nossa palestra, informando e deixando aí sempre um recado de que é importante nós cumprirmos aí as normas do condomínio. E, mais uma vez, eu agradeço imensamente aí o convite feito e fico à disposição de qualquer pergunta. Maravilha, uma bagagem aqui de informações bem extensa, né? Eu acho que cada uma dos conceitos apresentados, cada uma das telas, poderia servir para a gente esmiuçar e fazer uma live inteira, né, de cada uma delas, porque o assunto é polêmico, né? Veja, eu tenho aqui uma dúvida particular. A gente, quando aborda essa questão condominial, a gente acaba falando muito do proprietário mesmo, ele sendo o causador do prejuízo. Agora, vamos imaginar que nós tenhamos o proprietário locando este imóvel, portanto, o locatário é que é o nosso condômino antissocial. A questão é, eu posso envolver ou chamar o proprietário para responder solidariamente pelo comportamento antissocial do locatário, que, no caso, ele colocou no próprio imóvel? É uma ótima pergunta. Na verdade, quando a gente lida com a aplicação de advertência, até mesmo gera aí uma multa, essa aplicação dessa penalidade, tanto da multa quanto da própria cota de condominial, ela está ligada à propriedade. Isso até porque a própria dívida de condomínio ela tem uma característica de propter rem, ou seja, ela está ligada à coisa. Então, é por esse motivo que muitas das vezes, quando o próprio inquilino é advertido e, por consequência, multado, o proprietário é que é chamado ao polo passivo de uma ação. A este proprietário locador, ele sem dúvida nenhuma, que tiver que arcar com esse prejuízo que foi dado causa pelo locatário, ele terá sim uma ação regressiva contra esse condômino locatário. Mas essa responsabilidade, ela pode ser levada diretamente ao próprio proprietário. Inclusive, não precisaria nem colocar o próprio inquilino na ação.
Na verdade, o próprio proprietário já responderia diretamente. Causa alguns certos problemas no dia a dia isso e desconforto ao proprietário, mas se nós imaginarmos uma situação diferente, nós imaginaríamos uma dívida que ela não estaria ligada à propriedade, nós imaginaríamos um inquilino que faria diversos problemas dentro do prédio e ali ele sairia daquele contrato de locação e o condomínio ficaria ali amargando esse prejuízo. Perfeito. Agora, com relação às sanções, independente de ser o proprietário, não ligado, claro, a uma penalidade pecuniária, mas, por exemplo, alguma limitação ou proibição. O condômino, ele é antissocial, imaginemos isso, ele é antissocial numa determinada circunstância, como, por exemplo, ele mal utiliza a piscina, tá? Poderia ser qualquer outra coisa, mas só para ilustrar. O condomínio poderia aplicar uma sanção específica desse local, impedindo ele temporariamente, ou alguma coisa nesse sentido, de uso da piscina exclusivamente, como forma de discipliná-lo? Anderson, sua pergunta é excelente. Por quê? Porque realmente tem sido levado esse tipo de discussão aos tribunais. E, na verdade, os tribunais têm decidido da seguinte forma: nenhuma pena pode ser não pecuniária. As penas não pecuniárias, em tese, elas não podem ser aplicadas se nós não tivermos uma previsão legal. Então, eu dou aqui um exemplo de uma pena não pecuniária que tem previsão legal. Por exemplo, não votar nas deliberações das assembleias. Essa é uma pena que tem previsão no artigo 1335. Mas nós tirarmos do condômino o direito de utilização daquela área comum, nós estaríamos aí sim envolvendo algo que mexe no direito de propriedade dele. Porque ele utiliza a área comum não porque, entre aspas, ele estaria adimplente ou algo do tipo, ele utiliza a área comum porque ele proprietário é. E se nós imaginarmos nós retirando esse direito de utilização, nós teríamos que imaginar, entre aspas, uma contraprestação. Então, eu teria que dar um desconto para ele na cota de condomínio porque ele não está utilizando. E seria impossível nós mensurarmos isso. Então, diante desse argumento também, e também por conta da própria estrutura que envolve o direito de propriedade, é que a gente não pode ter penas que venham aí de alguma forma limitar a utilização. O que nós precisamos fazer é aplicar as advertências, aplicar as multas quantas forem necessárias, ou multa de 5 vezes, multa de 10 vezes. A pessoa tem possibilidade, existe possibilidade da pessoa de fato ter aí a penalidade, mas essas penas específicas e pontuais de retirar ali a utilização, não. É um pouco, vamos dizer assim, contraditório falarmos isso, porque se nós imaginarmos o antissocial de verdade, a gente até exclui ele do condomínio. Mas uma coisa é nós excluirmos ele da utilização total por conta de impossibilidade de convivência, e outra coisa seria nós tirarmos dele a utilização de uma determinada área dentro do prédio. Então, nesse caso, é meio tudo, que é muito difícil acontecer, ou nada. Perfeitamente. E para encerrar a última questão aqui, é com relação à responsabilidade do intermediador no caso de uma locação. Então, temos o proprietário, temos o corretor de imóveis, temos o locatário, este inquilino, que, neste exemplo, é o antissocial ou tem comportamentos antissociais. No caso, então, o condomínio vai acionar o proprietário com relação ao que está acontecendo em função daqueles que habitam o seu imóvel. Este proprietário, tendo se percebido prejudicado por conta do locatário este que foi sugerido pelo corretor de imóveis, pode, então, cobrar algum tipo de responsabilidade do corretor de imóveis? E vou ampliar um pouquinho mais.
Essa é a pergunta, mas vamos piorar o caso para ter uma resposta adjacente, uma resposta suplementar. Piorando o caso, suponhamos que este inquilino tenha algum histórico, tenha algum antecedente e este corretor não chegou a perceber algum documento que tivesse como comprovar esse antecedente antissocial. Vamos colocar alguma coisa assim. Perfeito. Uma ótima pergunta também. Na verdade, o que acontece? Essas penalidades cometidas, num primeiro momento, sempre ela vai ir direto na pessoa do proprietário. Imaginarmos uma ação regressiva do proprietário contra o locatário, sem dúvida nenhuma que a gente consegue encontrar. Agora, desse proprietário em relação a quem está intermediando essa situação, dependeria, primeiro, de uma análise contratual, do que foi feito contratualmente, do que houve ou não de responsabilidade, do que seria ou não pesquisado. Entendo eu que as atividades do dia a dia e as penalidades que eles venham a cometer, de um modo geral, o intermediário jamais poderá ser penalizado. Até porque senão nós colocaríamos ali uma situação de ele ser um garantidor, o que seria totalmente desproporcional à figura e à atividade que ele exerce. Diante ou não de alguma pesquisa específica que poderia ou não poderia ter sido feita em relação à pessoa, é muito delicado nós abordarmos esse assunto também, porque ainda que nós estivéssemos falando de uma pessoa que tivesse antecedentes, a gente sabe que hoje a gente tem pessoas que podem ter antecedentes, até mesmo criminais, mas existe o quê? Um programa de ressocialização que existe. E essas pessoas, elas vão, sim, habitar dentro dos condomínios. Então, mesmo não tendo essa pesquisa ou a falta dela, ainda que existia um contrato específico, nós não podemos julgar por ali uma certa responsabilidade, seja do próprio corretor, ou até mesmo nós imaginarmos, de repente, uma discriminação em relação ao tipo de vida pregressa que essa pessoa teve para saber ou não se ela teria a condição de ser ou não inquilino. Então, é um assunto bastante delicado, mas que tem que trabalhar bastante o contrato ali, e daí a importância dos corretores também terem as suas assessorias jurídicas, de modo a cada vez mais se resguardar sobre esse tipo de assunto. Perfeito. Se a gente ficar aqui, a gente vai conversar até segunda-feira. Vamos passar o final de semana tirando dúvidas, porque é um assunto extenso, polêmico, convívio, né? Já é um assunto que suscita uma série de polêmicas. Se a gente colocar nisso situações de relação pecuniária e situações contratuais, aí a gente tem um mar aí de possibilidades de conversa aqui que não acaba mais. Mas o nosso tempo aqui já chegou no nosso limite final e, obviamente, vamos convidar o Dr. Tiago para estar aqui conosco, trazendo um pouco mais desse compartilhar de informações aqui, da bagagem de conhecimento dele, que é ampla, né, e obviamente pode nos auxiliar bastante. Então, doutor Tiago, quero estender aqui os nossos mais profundos agradecimentos, em nome de toda a diretoria do CRES, daqueles que nos acompanham aqui, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco e por esta forma de didática que você tem de passar essas informações. Não à toa estava lá no mini currículo que é professor, então a gente logo percebe pela postura aqui. Então, muito obrigado pela disponibilidade, pela disposição em compartilhar e por esta forma tranquila e didática de nos fazer entender aqui os assuntos que foram abordados. E fica aqui, então, de forma pública, o nosso convite para estar aqui conosco novamente numa live, né, numa apresentação ao vivo aqui futuramente, para a gente continuar conversando a respeito dos assuntos correlatos aqui ao condomínio e ao mercado imobiliário de modo geral, direito imobiliário, que eu vi que você tem muita bagagem. A quem nos acompanha, parabéns por estar aqui conosco, ter tomado a decisão de assimilar, absorver novos conhecimentos, né, ou reciclar esses conhecimentos. Muito obrigado pela sua audiência, doutor Tiago, para que a gente encerre, então, esta nossa live com chave de ouro. Deixa aí
a sua última mensagem para quem nos acompanha, enquanto eu peço para a equipe técnica colocar os seus dados de contato aqui embaixo também, para quem quiser te contatar. Tá ótimo, então. Primeiramente, sem dúvida nenhuma, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a TV Cresce por essa abertura. Já tenho participado de alguns outros eventos da TV Cresce, temos percebido cada vez mais o crescimento, a importância da classe de vocês, com todas essas ferramentas que vocês fornecem aos corretores, para que eles possam cada vez mais se atualizar. Então, um agradecimento aqui para todos que nos tiveram aqui, para aqueles que vão assistir futuramente essa palestra. Então, hoje eu fiquei muito feliz, um motivo de honra, um motivo de orgulho estar aqui mais uma vez com todos vocês, e fica aqui o meu grande abraço.